Você quer saber se vale a pena ter um Kindle? Será que essa é a solução para você? Fica comigo que eu vou te mostrar. Fala, seus geeks, tudo beleza? Eu sou o Tato e hoje eu tô aqui para falar de um assunto um pouquinho diferente do que a gente costuma abordar aqui no canal. Eu vou falar de tecnologia, mas eu vou falar sobre Kindle, porque muita gente me pergunta, principalmente nas lives onde a gente tira dúvidas da galera, o pessoal costuma perguntar: mas vale a pena ter um Kindle? Não vale a pena ter um Kindle? Será que o Kindle é uma solução legal pra mim? Então eu vou fazer um vídeo explicando tintim por tintim para quais pessoas eu acho que ter um Kindle é legal e para quais pessoas eu acho que não é uma solução, para você descobrir se vale a pena para você ter um Kindle, beleza? E se você já decidiu que realmente quer ter um Kindle, mas não sabe qual modelo escolher, a gente vai fazer um vídeo sobre isso também aqui no canal. Se ele já tiver lançado, vou colocar aqui no card. Se não saiu ainda, vai ter um outro vídeo bacana, e aí você se inscreve no canal e aperta a notificação lá para saber quando o vídeo sai. Eu acho que o primeiro ponto que já distancia ou aproxima a galera do Kindle é pensar se você gosta ou não gosta de ler, ou melhor, se você quer ou não quer ler mais. Honestamente, eu acho ler uma coisa, além de muito agradável, extremamente importante. Quem lê mais, fala melhor, escreve melhor e entende melhor o mundo à nossa volta. E quero pontuar aqui que não necessariamente você tem a razão absoluta se acha que gosta ou não gosta de ler, porque praticamente a maior parte das pessoas que eu conheço tem experiência com leitura quando vai para a escola, e a escola força a gente a ler coisas e não necessariamente coisas que a gente gosta de ler, e acaba transformando a leitura meio que numa obrigação, meio que numa tarefa. Então, acaba tirando o prazer da leitura e isso afasta muita gente. Parece, honestamente, que a função da escola é distanciar muita gente dos livros. Eu não estou falando que são todas as escolas, não estou falando que são todos os professores, mas na sua grande maioria, a maior parte das pessoas que eu conheço acabam se distanciando de um universo tão legal quanto começar a assistir séries, ver filmes, jogar videogames, e o livro é praticamente isso. Te leva para um universo completamente novo, te enriquece, e a gente acaba perdendo esse tesão por conta da escola. Então, se você está nesse cenário, talvez o Kindle também seja uma solução legal. Se você gosta de ler, acho que pode ser uma solução bem legal, mas eu quero explicar um pouquinho antes minha opinião sobre isso. E uma coisa que eu quero deixar bem claro: eu descobri, depois de ter um Kindle, que gostar de ler é uma coisa e gostar de ter livros é outra. Eu sei, parece meio estranho, mas realmente são coisas muito diferentes. E eu aprendi isso depois de ter um Kindle, porque a leitura num dispositivo digital traz um monte de outras coisas que uma leitura física não tem. Ou ainda, o livro físico te distancia de algumas experiências porque ele não consegue atender algumas coisas. É verdade, um livro físico tem o cheirinho do livro. É uma coisa que muita gente sente falta e gosta. E eu realmente gosto muito de livros. Eu gosto de ter livros. Mas isso é muito diferente de ler. Quantos dos livros que você tem em casa você leu de verdade aí nos últimos anos? Quais os livros que você comprou foram para colocar nas estantes? E quais os livros que você comprou foi para realmente pegar numa tarde de sábado e devorar o livro? Qual foi a última vez que você devorou um livro? Eu mesmo, eu posso dizer por mim, eu comprei vários livros antes de ter um Kindle porque eu queria ter eles, eu queria ler eles, mas eu não lia. Por quê? Porque não necessariamente o livro é a melhor solução para minha rotina. Isso pode ser uma coisa assustadora para algumas pessoas, mas de verdade, o livro não é a melhor solução para todo mundo. Em contrapartida, um Kindle nunca vai substituir a experiência real de você ter um livro, de você folhear as páginas, de você marcar as páginas, de você poder ir e voltar, sabe? O cheiro do livro, o peso do livro, o gosto do livro. Tudo isso o Kindle não vai substituir, mas talvez ele traga uma experiência mais agradável para a maior parte das pessoas. Falando agora de alguns pontos negativos dessa experiência e de um ponto positivo dessa experiência. A primeira delas é a ergonomia. Eu não consigo pegar um livro desse e levar comigo no metrô, no transporte público, quando a gente podia sair às ruas, ou ainda ficar
folheando, sabe? Você colocou a mão no lugar sujo, depois mexeu aqui de novo, aí você marca o livro e, sei lá, caiu café, suja o livro. E sem contar, ler à noite. Já tentou ler à noite um livro desse tamanho? A chance de você derrubar um livro desse na sua testa quando você começa a pescar é muito grande. Sem contar que você precisa manter uma luz do quarto acesa para ler. É bem desconfortável. E aí você vai tentando... Isso que esse livro aqui ainda é capa dura. Se você pega um livro que tem uma capa mais molenga, aí tem gente que dobra. Eu odeio gente que dobra livro, eu não dobro livro. Mas tem gente que dobra, aí você tenta fazer a posição de colocar um dedo assim, de segurar assim. Você fica inventando técnica, né? Pra poder ler o livro. De repente você tá fazendo um tipo de yoga tentando fazer a leitura. Não necessariamente isso é confortável. O Kindle ele é bem mais leve e ele é bem mais portátil. Vamos lá. Eu vou tirar todos os Kindles que estão aqui na frente e vou dar um pequeno exemplo, tá bom? Eu tenho aqui esse livro do Kotler sobre marketing. Eu tenho os 3 primeiros livros do Martin, de Game of Thrones. Eu ainda pego mais esse outro livro aqui, ó. É bem pesado. E ocupa um baita espaço. Esse Kindle aqui, eu ainda vou pegar um mais barato. Vamos lá. Ó, esse Kindle aqui pesa 100 e pouquinhas gramas, menos de 200 gramas. Esse livro aqui é mais pesado do que esse Kindle. Esse daqui é um livro. Aqui eu consigo colocar milhares de livros. Isso facilita que eu consiga carregar ele para todos os lugares. A questão da ergonomia, carregar ele, ler ele com uma mão só, você consegue navegar utilizando o dedo, né? Você vai deslizar para um lado ou deslizar para o outro, você consegue segurar ele acima de você, como você faz com o celular. Eu gosto da posição do L, assim, eu faço um L com o dedo, seguro atrás aqui, ó, e aí eu consigo usar ele à noite, fico deitado na cama e não me atrapalha a leitura, mesmo deitado na cama. E aí se eu viro de lado, eu seguro assim com a mão, seguro com a outra, e ele é bem mais confortável, sem contar que você não precisa ficar fazendo um movimento de folhear e segurando as páginas, porque quando você segura um livro de ponta cabeça, a gravidade faz com que o livro volte. Então você tem que ficar virando página e segurando página. Nesse aspecto, o Kindle é muito mais confortável. E por conta disso, eu acabei lendo muito mais do que eu lia, inclusive na adolescência. Eu bati o recorde da minha adolescência graças ao Kindle. Isso que na adolescência eu tinha muito mais tempo livre do que eu tenho hoje. E hoje eu não deixei nem um pouco de utilizar redes sociais, ou assistir vídeos no YouTube, ou de ver filmes, ver séries. Na verdade, eu continuo consumindo tudo isso e ainda assim consegui encaixar o livro. Sem contar, por exemplo, para uma viagem, ao invés de ter que carregar todo aquele monte de livros, eu tô carregando só o Kindle, só esse dispositivo, carrego comigo. Vou numa casa de um parente, fazer uma viagem, uma visita, vou ficar uns dias em algum lugar. É muito mais fácil para mim, inclusive, sei lá, no ônibus, no avião, eu tô carregando somente esse dispositivo. É bem mais confortável, bem mais agradável de utilizar ele. E por isso que eu li muito mais graças a ele. E talvez você esteja até se perguntando se isso não gera um certo fogo de palha, porque quando você compra o dispositivo, meio que você tem a obrigação de fazer valer a pena o dinheiro que você gastou, e aí você começa a ler. Eu tinha muito medo do Kindle ser assim, mas muito medo mesmo. Tanto que eu primeiro peguei emprestado um Kindle de um amigo, o Kindle basicão mesmo, que na época não tinha nem iluminação, e eu peguei ele para fazer um teste. Eu usei ele durante aproximadamente um mês e falei, ok, a leitura é legal, a experiência de tela, e eu já vou falar mais sobre isso, é muito bacana, vou comprar um Kindle desse, mas ainda assim eu fiquei com medo, do tipo, poxa, será que eu vou ler 2, 3 livros e nunca mais vou usar? Eu já tô com um Kindle há mais de 4 anos, e nesse período tem momentos que eu leio mais, tem momentos que eu leio menos, mas a grande verdade é que eu continuo lendo muito mais do que quando eu não tinha o Kindle. Eu consigo ler 20, 30 livros por ano simplesmente porque eu tenho a praticidade de ler em qualquer lugar. E para vocês terem uma ideia, quando eu comecei, eu testei de um amigo meu o Kindle basicão, que não tinha iluminação, eu comprei depois o Paperwhite e agora eu tô com o Oasis. Eu tô gastando mais com o dispositivo, mas é porque eu quero mais conforto e porque eu vejo vantagens nisso. Se você quiser entender melhor como escolher o modelo, eu vou deixar aquele vídeo ali no card, deixo aqui embaixo na descrição do vídeo também, mas vamos continuar falando sobre se vale a pena ou não ter para você, porque agora o ponto vai mudar. Agora, se você está pensando em comprar um Kindle para estudar,
Muito legal, mas não necessariamente ele vai atender a sua necessidade. Se você lê livros muito técnicos e precisa rodar muito PDF, o Kindle não é feito para isso. De verdade, ele não tem um processamento tão bom para isso. E o PDF acaba tendo uma leitura desconfortável, você até, sei lá, tem que ficar dando zoom, puxando zoom, demora um pouco para carregar. Não necessariamente a compatibilidade do PDF é 100%. Ele lê PDF? Lê. Eu tenho PDF no meu Kindle? Tenho. Mas ainda assim, a experiência não é tão bacana. Agora, se os livros que você precisa estudar estão na loja da Amazon, ou disponível em alguma plataforma sem DRM que você comprou, ou seja lá como você conseguir esse arquivo, que é compatível com os Kindles, porque tem vários lugares que você consegue comprar e até mesmo adaptar ele e mandar para o seu Kindle, nesse caso eu acho que vale muito a pena, porque o Kindle te permite fazer busca dentro dos conteúdos de todos os seus livros, fazer anotações, selecionar e marcar tanto página quanto marcar textos de trecho de livro, compartilhar isso através do e-mail, você consegue tirar print da tela, é muito mais confortável para esse tipo de estudo. Se for o tipo de livro que você precisa ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, com certeza um livro físico é melhor. Mas se o seu tipo de livro para estudo é um livro que se tem uma leitura contínua e precisa fazer algumas marcações específicas, com certeza o Kindle vai ser uma melhor opção, porque você vai carregar menos peso e vai ter o conforto de simplesmente segurar um dispositivo desse nas mãos, sem ter que ficar carregando aquele peso, aquele trambolhão todo. Outro ponto positivo, se você é estudante, principalmente estudante de idiomas, são os dicionários que você pode colocar no seu Kindle. Por exemplo, eu estou estudando italiano, eu quero aprender mais italiano e estou lendo um livro em italiano. Eu posso colocar o meu dedo, selecionar a palavra e pedir a tradução dele. Óbvio que isso exige que você vá lá e faça a configuração para ter o dicionário também nesse outro idioma, mas é uma coisa bem simples de ser feita, você faz em 2 minutinhos e é super tranquilo. Agora, se você só lê livro em português ou no idioma que você já está completamente confortável, também te ajuda, porque ele já vem com o dicionário português-português, inglês-inglês. Então, por exemplo, eu não sei o que significa inconstitucional. Você seleciona e ele te fala. Eu não sei o que significa, sei lá, vagarosamente. Eu tô tentando pensar em palavras, mas todas elas eu sei o significado. Uma palavra difícil, Mauri. Eclesiástico. Eu não sei o que é eclesiástico. Procura no dicionário e ele te fala. Sem contar que você pode utilizar ele conectado na internet através do Wi-Fi para também fazer buscas na Wikipedia ou em outros lugares. O navegador dele, o navegador experimental, não é, nossa, que navegador, eu vou usar ele para fazer compras na internet ou ficar navegando. Não é isso, de verdade não é essa a solução. Mas ele tem inclusive um próprio aplicativo da Wikipedia, que quando você seleciona a palavra, é só deslizar para o lado. Ele te mostra primeiro o dicionário, depois, se ele não encontrou no dicionário, Wikipedia, e ainda tem algumas variações que são bem legais, e isso fica bem fácil. Agora, se você está preocupado com tamanho, com conforto, com peso, eu acho que vale a pena colocar... Meu celular é um pouquinho grande, tá? Mas eu vou colocar o meu celular aqui do lado para você ter uma ideia. O tipo de diferença dessa tela para essa tela, como ela preenche muito mais, olha. Principalmente na horizontal. E ele é bem leve e confortável de ser lido. E aqui eu acho que vale muito a gente fazer um comparativo da tela do Kindle e explicar como ela funciona com a tela do celular e explicar como ela funciona também. E quando eu falo celular, vale a mesma coisa para tablet, para notebook, para computador. Essa tela do celular é muito parecida com todas as outras telas que a gente tem, desde uma televisão até um computador, celular, tablet e tudo mais. O Kindle usa uma outra tecnologia chamada e-ink, que basicamente é um papel digital. É uma tinta digital aí, se for parar para pensar como o nome funciona. Mas você deve estar se perguntando, qual é a diferença dessa tela para uma tela do celular, do computador? A tela do celular do computador tem uma luz traseira que emite diretamente no seu campo de visão, e o que diferencia o que está sendo escrito são os pixels. Sim, aqueles pequenos tracinhos azuis, verdes e vermelhos que combinados fazem as cores, fazem os textos e fazem as imagens. Mas para essa tela funcionar, ela tem que estar direcionada na sua cara, né? A iluminação, ela literalmente sai do celular e vai direto no seu olho, assim como a iluminação da televisão, assim como outros tipos de luz. E o Kindle não precisa de luz. Principalmente, por exemplo, nesse ambiente, a tela está desligada.
Sim, o que você está vendo de imagem aqui é uma tela desligada, porque a tela na verdade é composta por pequenas micro bolinhas que a gente não consegue nem enxergar, tem que chegar muito perto, usar um microscópio, e essas bolinhas, elas têm um lado pretinho, outro lado branquinho, e dependendo do campo magnético atrás aqui, ele vira e coloca branco ou preto para você. Isso inclusive faz com que ele gere os tons de cinza. E se o Kindle que você está de olho tem iluminação, a iluminação não fica atrás da tela, ela fica em volta da tela, iluminando para cá. Então, na verdade, você está vendo uma superfície iluminada e não a luz diretamente no seu rosto. É como se você tivesse com um livro aberto e uma lanterna, uma lâmpada direcionando a luz para o livro. E isso faz com que a sua vista se canse muito menos na hora de ler. E também ajuda muito no consumo de bateria, porque ele só consome a bateria quando ele muda a tela, ao contrário do celular, que está o tempo todo consumindo bateria porque a tela está ligada. E isso permite que esses leitores aqui tenham duração de semanas. Sim, semanas de uso. O seu celular deve durar o quê? 2 dias, no melhor dos cenários. O Kindle vai durar um mês e meio. No pior dos cenários, se você tem um Kindle que tem luz e lê muito, lê mais de 2 horas por dia, aí beleza, ele vai durar 1, 2 semanas. Mas ainda assim, é uma bateria de 2 semanas para um dispositivo que você usa mais de 2 horas todos os dias. E agora eu vou responder uma pergunta bem direta e bem objetiva que muita gente me faz. Eu compro um Kindle, eu compro um leitor de livros digitais ou compro um tablet? Se você quer somente ler livros e for estudar, por exemplo, livros daquela forma que eu falei, vai no Kindle sem dor de cabeça. Se você quer usar PDF e ter outras funções, aplicativos, notificações, vai para um tablet. O Kindle não vai atender essa necessidade. Pode parecer uma solução legal porque ele é mais barato do que um tablet, mas são coisas completamente diferentes. E eu não estou nem falando de uma bicicleta e uma moto, que as duas são bem parecidas, mas fazem coisas de certa forma de um jeito diferente. Não, eu estou falando de uma barra de manteiga e uma motocicleta. São coisas completamente diferentes e se você trocar tanto um pela outra, vai dar ruim. E quando eu digo leitor de livros digital, né, como uma das opções entre um Kindle, o tablet e o leitor de livros, eu quero deixar bem claro aqui que praticamente o único leitor de livros digitais, que o Kindle é sim um leitor de livros digitais, oferecido oficialmente no Brasil, com suporte e garantia, é o ecossistema da Amazon. A gente teve já o Kobo, mas não tem mais. Então, entre comprar um dispositivo da Amazon e importar ou trazer de fora um que não tem esse ecossistema tão rico no Brasil, honestamente eu acho que não vale a pena. Eu prefiro ficar com o Kindle, que tem toda uma solução integrada. E eu vou explicar melhor por que isso é uma vantagem. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu quero voltar nesse assunto em relação a celular, tablet e um leitor como o Kindle. Primeiro, ler na cama, eu já pontuei aqui, é o momento que eu particularmente tenho para ler os livros. Na minha opinião, eu preciso de um leitor digital que tenha uma iluminação embutida, que é o caso tanto desse Paperwhite, que foi o primeiro que eu comprei, quanto do Oasis, que é o Kindle que eu estou utilizando atualmente. Eu moro com a minha companheira e ela dorme antes de mim, normalmente, e eu preciso, sei lá, ficar lá acordado até o sono vir. Nesse momento é onde eu leio os livros. E eu não atrapalho ela com a iluminação do Kindle. É bem mais confortável do que você tá com um celular na mão que parece até que ilumina o quarto inteiro, né? O Kindle realmente tem uma leitura muito mais confortável, eu ajusto o brilho e não atrapalha a pessoa que está do seu lado. Fora que, sendo completamente honesto com você, você provavelmente vai ler mais graças ao Kindle. Porque em vários momentos que você tá deitado na cama, com o celular na mão e fica abrindo o aplicativo, fechando o aplicativo, deslizando na rede social e aquela coisa, sabe, tô esperando para dormir e você fica navegando e fazendo coisa, na verdade você tá entrando num buraco de coelho e isso tá te mantendo mais acordado. O celular tem um monte de distração, o tablet tem um monte de distração, o computador tem um monte de distração. E sim, quando eu falo que o Kindle tem utilização limitada,
Para mim, isso é um ponto positivo e não negativo. Se você precisa de um dispositivo que faça várias coisas, aí ok, eu acho que é muito válido. Agora, se você quer ler e quer ler mais, eu acho que o Kindle é a melhor solução. Ele não dá notificação, ele não fica popando um monte de coisa e, na verdade, ele nem faz outra coisa a não ser ler. Então, quando eu tô com ele na mão, parece que eu respiro e entro num mundo mágico, como se eu voltasse na época que eu era criança, sem internet, sem um monte de coisa para me distrair, e eu consigo me concentrar na leitura. E eu leio muito mais por conta disso. Quantos livros você seria capaz de ler esse ano se você trocasse aquelas 2 horas que você fica deslizando seu celular para cima e para baixo sem saber o que está fazendo ou sem ter um objetivo específico e trocasse pela leitura? Eu posso dizer por mim. Não que eu não fique deslizando o celular, o dedo para cima e para baixo, abrindo e fechando o aplicativo ou jogando o celular. Eu faço muito isso, mas na hora que eu deito na cama, eu pego o Kindle e me concentro só nele. Isso me ajudou a dormir melhor, me ajudou a ler mais, a falar melhor, a escrever melhor. Eu estou aproveitando o meu tempo e não subutilizando ele. Sim, subutilizando é uma palavra que você poderia procurar no dicionário do Kindle agora. Agora vamos para alguns pontos positivos do Kindle que você precisa saber que existem. O primeiro deles é privacidade. Sim, porque se você está lendo no metrô, está lendo no ônibus, no transporte público, ou até mesmo, sei lá, na escola, na faculdade, no trabalho, na hora do almoço, na praça de alimentação, sei lá onde você está lendo. Que livro eu estou lendo agora? Você consegue me dizer? Não, você só sabe que eu estou usando um Kindle. E ainda se eu estou usando uma capinha, né, como eu estou usando essa daqui, ó, você não consegue saber se eu estou com um caderno, ou a pessoa tem que prestar atenção, mas ela não sabe o que eu estou lendo. Agora, que livro que eu estou lendo aqui? Você entendeu? Aliás, eu recomendo muito o Animac, viu? É muito bacana. Imagina se eu estivesse lendo um livro que eu não quisesse que as pessoas saibam que eu estou lendo. Sei lá, eu quero ler um livro que as pessoas têm vergonha. Que tipo de livro as pessoas têm vergonha? Na minha cabeça vem 50 Tons de Cinza, ou Crepúsculo, ou sei lá, às vezes você está lendo um livro infantil, infanto-juvenil, e você não quer que a pessoa saiba que você está lendo aquele livro. É muito complicado isso. E quando você está com um dispositivo como esse na mão, a pessoa não tem como saber o que você está lendo. Eu sei que essa não é uma preocupação para todo mundo, mas sei lá, se você está lendo a coleção Sabrina, talvez você se preocupe um pouquinho mais. E não quero que as pessoas saibam que você está lendo. Mas fora isso, tem outras vantagens bem legais do Kindle que eu preciso falar aqui. A primeira delas é a sincronização entre dispositivos. Se você tem um livro que você comprou na loja do Kindle, e sim, honestamente, hoje a maior parte da minha biblioteca foi comprada na loja da Amazon, e eu costumo pegar em promoções e costumo pagar na grande maior parte dos meus livros um valor abaixo de R$15, R$12, R$10, R$8, e livros bem bacanas. E se eu comprei ele na loja da Amazon e comecei a ler nesse dispositivo, e digamos que eu tenha esse dispositivo, eu posso, sincronizando através da internet, continuar lendo num dispositivo. Eu comecei aqui, continuo aqui. Mas digamos que eu esqueci ele em casa. Eu tenho o aplicativo do Kindle no celular para continuar lendo também as coisas, no mesmo ponto que eu parei em casa. E falando de celular, tem um ponto bem legal e uma função que eu adoro relacionada ao celular. Eu instalei no meu celular, e você pode instalar no seu, seja iPhone ou Android, tanto faz, um aplicativo chamado Alexa, que é da Amazon, que é o assistente pessoal da Amazon. E com essa sincronização, que você começa a ler num dispositivo e vai para o outro dispositivo sem dor de cabeça, você consegue pedir para o assistente ler para você o livro, começando do ponto aonde você parou no outro dispositivo, seja ele tanto no celular quanto também no Kindle. Então, se eu já comprei esse livro, eu consigo ouvir ele, mesmo sem ter o audiolivro, porque isso é uma opção de acessibilidade. Eu uso isso bastante quando eu estou fazendo tarefas de casa ou quando eu estou tomando banho. Eu coloco lá e continuo ouvindo o livro do ponto que eu parei. E você pode tanto reproduzir pedindo pelo celular, num outro dispositivo, numa caixa de som através do Bluetooth, num fone de ouvido Bluetooth, no próprio som do celular. Você consegue integrar e utilizar isso de várias formas. Você pode pedir através do áudio, simplesmente falando e pedindo para assistente pessoal: Alexa, ler Eu, Robô. Retomando Eu, Robô. Prática, todo aquele volume de espaço foi removido do sistema Solder. Ninguém entrava sem permissão.
Ninguém saía em circunstância alguma. A doutora Susan Colvin e o Dr. Peter Boget, respectivamente psicóloga-chefe e diretor de matemática da United States Robot Mechanical Man Corporation, foram trazidos para... E ele consegue vincular tanto em português quanto em inglês e faz uma leitura bem agradável. Algumas palavras pode rolar uma embananada, mas dá para entender muito bem. E aqui no aplicativo da Amazon você também tem uma biblioteca de todos os seus livros e selecionar quais livros você quer ler. Todos os livros que você tem na biblioteca do seu Kindle você consegue ouvir pedindo para Alexa. E tem mais uma vantagem bem legal que eu preciso pontuar aqui para você. Se você já é assinante da Amazon Prime, seja para assistir o Prime Video ou qualquer outra coisa, se você tiver Amazon Prime, você tem direito ao Prime Reading, que é o nome da Amazon, dessa biblioteca gratuita para vários livros disponíveis todos os meses. Basicamente ele funciona como o Prime Video, né, que estão os vídeos, séries e filmes lá disponíveis da Amazon, mas são livros disponíveis todos os meses. É um catálogo que está lá disponível para você, que você pode baixar gratuitamente e ler no seu Kindle. É verdade, você também pode já fazer isso hoje. Ler no seu celular. É só baixar o aplicativo do Kindle, pegar os livros que estão nesse catálogo e começar a ler. Assim como, por exemplo, utilizar a Alexa para fazer essa leitura para você. Tudo isso já dá para fazer hoje mesmo sem o Kindle, enquanto você espera o seu Kindle chegar, ou enquanto você decide se vai comprar mesmo um Kindle ou não. Verdade seja dita que não são todos os melhores livros do mundo, best-sellers e todos os livros que você quer ler, mas tem muito livro legal, tanto livro desconhecido quanto conhecido sim, e essa biblioteca é constantemente atualizada. É uma biblioteca menor do que o Kindle Unlimited, que é uma biblioteca paga, né, um serviço adicional diferente da Amazon, mas ainda assim tem muita opção bacana. E enquanto eu estava me preparando para gravar esse vídeo, mas principalmente testando outros dispositivos, como o Oasis, que é uma adição nova aqui, que inclusive o vídeo estava lá no card, eu fiz uma coisa diferente. O Mauri, que faz aqui o canal comigo, ele não tem o hábito de ler e nunca tinha usado um Kindle. Então, para complementar esse vídeo, eu pedi que o Mauri testasse e usasse o Kindle durante algumas semanas. E por conta disso, eu pedi para ele participar desse vídeo e eu vou fazer uma transição e colocar o Mauri dando a opinião de alguém que usou o Kindle pela primeira vez. Vamos ver o que ele tem a dizer. Cara, é muito louco isso, né? O Tato me colocou esse desafio, né? Eu nunca tive o hábito de ler, na verdade, eu nunca consegui me concentrar em leituras, principalmente de fantasia, né? Mais de cultura pop. Eu pegava um livro para ler, eu conseguia ler 2, 3 páginas, já bodeava, não conseguia me concentrar, queria dormir. E aí nunca esteve no meu hábito realmente ler livros. E aí quando eu peguei o Kindle na mão, ele me trouxe uma outra perspectiva, né? Sei lá, antes eu via um livro de 500 páginas, aquele livro grosso, eu olhava e falava, putz, isso já me desestimula, sabe? Eu vou ter que passar por tudo isso. Cara, isso pra mim não rola. Com o Kindle, sabe? Isso não passa essa noção, né? Então isso pra mim fez bastante diferença. Eu consigo acompanhar a minha evolução pela porcentagem que aparece na barrinha, na parte de baixo. Então, putz, eu já li 50%, sabe? Então, isso me traz muito mais conforto do que segurar efetivamente um livro. Uma outra experiência muito positiva foi poder inverter as cores do Kindle. Então, a página para mim fica na cor preta e as letras na cor branca. Me deixa uma leitura muito mais agradável, algo que eu nunca consegui num livro, né? Onde a maioria das vezes a página é branca ou aquele amarelinho, aquele beijinho. Então, ter a página preta me fez me concentrar mais ainda na leitura. Eu comecei essa minha experiência também de ler com Kindle no Kindle Oasis de 9ª geração, né, a geração anterior à que está hoje disponível no mercado, que tem uma bela iluminação, a qualidade da tela é muito legal e é compatível com o modelo intermediário hoje da Amazon, né? Então eu tive uma experiência muito positiva, para mim valeu muito a pena. E você pode estar se perguntando, tipo, você vai continuar, você teria um Kindle, você compraria o Kindle, já que esse não é meu, né? Eu usei apenas por um teste, né? E nesse período de teste aí, que foi de mais ou menos, umas 2 semanas, eu li um livro de 450 páginas, algo que eu não fazia há muito tempo. Então o Kindle me proporcionou essa experiência novamente e foi muito legal. Isso faz inclusive pensar
que vale a pena investir nesse tipo de produto, pelo menos para esse meu uso, né, para essa minha experiência. Eu não sei se eu compraria o mais caro hoje, né, eu acho que eu iria no intermediário ou até mesmo no de entrada, pagar um pouco mais barato, nem que fosse para ler 1, 2, 3 livros no ano, que isso seria mais do que eu já leio hoje, sabe? Então o Kindle, mesmo para ler pouco, para mim já valeria a pena. Depois dessa experiência, eu tô disposto a gastar tipo R$350 num dispositivo único pensado apenas para leitura. Bem, deu para entender qual foi a perspectiva de alguém que não tinha o hábito de ver o Kindle, de usar o Kindle no dia a dia, e ainda mais a decisão que ele tomou de, poxa, eu compraria um Kindle, teria um Kindle nem que seja para ler 2, 3 livros no ano, ainda assim valeria a pena, porque eu leria mais do que eu leio hoje. E se você for pensar que pegar sempre livros em promoções ou do catálogo do Prime Reading, no final das contas você consegue até economizar uma grana. Depois de um tempo o dispositivo se paga, não é verdade? E uma coisa muito importante, hein? Se você conhece alguém que está pensando em comprar o Kindle, ou ainda que você acha que deveria comprar um Kindle, ou se tem dúvida de comprar um Kindle, compartilhe esse vídeo com essa pessoa também. Com certeza você vai ajudar essa pessoa a tomar uma decisão muito mais consciente do que, sei lá, fazer uma compra por impulso. E se você é essa pessoa que foi recomendado o vídeo, deixa o dedo no like para eu saber quantas pessoas receberam esse vídeo. Ou ainda, também deixa um comentário, meu amigo que mandou, isso é bem legal. Se você gostou desse vídeo, deixa o dedo aqui no like. Se você não gostou, sabe o que fazer e se inscreva no canal, aperte as notificações para saber quando sair o vídeo novo. Não custa nada, se inscreve aí no canal e sempre tem vídeo bacana falando de tecnologia, falando de mercado, falando de cultura e a gente cresce junto. Beleza? Até a próxima. Raul. Tchau.